Bendito seja o Senhor, engrandecido é o Senhor, Deus eterno, incomparável, inconfundível, soberano, Rei dos reis, Deus que está acima de todos os deuses, infinito e poderoso, indescritível, imutável. És tu, ó Senhor, venceste todas as coisas, reina eternamente, perpetuamente no teu trono de glória, aleluia, Senhor. Glória a Deus, bendito é o teu nome, Senhor dos exércitos. A terra está cheia da tua glória. Ó Senhor, nesta manhã gloriosa, nesse momento tão precioso, Senhor, me prostro de joelho perante o Senhor de toda a terra, da qual toda família toma o nome. Glória a Deus, para agradecer o Senhor por essa rica oportunidade de estar diante do trono do Senhor, não com sangue de animais, mas com o precioso sangue do Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte, venceu as trevas e reina para todo sempre. Através do sangue do Senhor Jesus eu entro no teu santuário nesta manhã. Glória a Deus, para te exaltar, louvar, glorificar, interceder, agradecer ao Senhor, porque o Senhor, glória a Deus, nos deu uma noite de paz, uma noite de bênção, glória a Deus, para que nós viéssemos a descansar. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Cordeiro, que reina não só agora, mas eternamente. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus maravilhoso. Ó soberano de Israel, receba minha gratidão, Senhor, pela minha vida. Receba minha gratidão, Senhor, pela saúde que o Senhor tem me dado. Senhor, receba minha gratidão pelos presentes que o Senhor me deu, meus filhos, meus netinhos, meu esposo, meu lar. Graças a Deus, Senhor. Ah, Senhor, nós vimos tribulações, angústia, nós vimos enfermidade, passamos por ela, Senhor, passamos pelo vale da sombra da morte, mas em tudo o Senhor nos deu graça, em tudo o Senhor cumpriu a tua palavra, que muitas das vezes o Senhor dizia: eu estou contigo, eu passo contigo, sou eu que te levanto, sou eu que te exalto. E o Senhor realmente cumpriu, alabás de canta, a tua palavra, Senhor, em minha vida. Oh, glórias a Deus, aleluia, bendito seja o Senhor, papai. Agradeço a ti, Senhor, bendito é o Senhor que vive para sempre, Pai. Ó Senhor dos exércitos, as bênçãos espirituais são incontáveis, as bênçãos espirituais são insondáveis, ó Senhor. A misericórdia do Senhor me alcançou, a misericórdia do Senhor tem nos alcançado grandemente. Ah, soberano de Israel, eu louvo o Senhor, papai, porque tu, Senhor, é o que rege a terra, rege a minha vida, rege meus plano, rege, Senhor, todas as coisas. E aqui estou para te agradecer nesta manhã, Senhor. Agradeço pelo sol, pela lua, as estrela, pela chuva, pelo vento, pelo inverno, pelo verão, pelas primaveras, Senhor, pelo outono, Senhor. Glória a Deus, tudo que o Senhor faz é perfeito, Senhor. Ah, Jesus querido, Rei dos reis, Senhor Jesus, todas as coisas foram criadas pelo Senhor e para o Senhor. Ah, grande Deus,
Não existe palavra para expressar a grandeza do Senhor, que é tão grande. O Senhor tem formado, Senhor, a natureza, todas as coisas, com a tua santa palavra. Mas, Senhor, o ser humano, o Senhor não criou, o Senhor formou com as tuas mãos, modelou, Senhor, e soprou o fôlego de vida no nariz do homem, e assim nós respiramos o teu fôlego, respiramos, ó Senhor, o teu hálito santo. Glórias a Deus, bendito seja o Senhor que reina para sempre. Ah, Jeová Rafá, Deus tremendo, Deus glorioso, nesta manhã, Senhor Jeová, vem renovando força ao cansado, vem renovando força ao oprimido, vem levantando o caído, abatido, para que eles também recebam, Senhor meu Deus, a tua força, que eles sintam, Senhor, o teu braço forte. Ah, grande Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, Rei dos reis, glorioso. O Senhor faz caminhar o teu povo pela terra, mas da vitória. Assim o Senhor guiou também teu povo tirando do Egito. Ah, Senhor, o Senhor abriu o mar vermelho para o teu povo passar, e o teu povo não morreu de fome e nem de sede, porque o Senhor sustentou os 40 anos ali no deserto. O Senhor providenciou água, o Senhor providenciou pão, Senhor. O Senhor não deixou faltar nada. Ah, Senhor, carne, eles queriam comer carne, o Senhor mandou carne. O Senhor mandou, Senhor, codornizes para sustentar aquele povo, Senhor, embora eles eram rebeldes e ingratos, mas mesmo assim, Senhor, o Senhor não desamparou a sua herança. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Mas o povo na rebeldia continuou, Senhor, na idolatria, declinando cada dia para o pecado, e mesmo assim, Senhor, meu Deus, o Senhor foi tendo paciência com aquele povo. Ó Jesus poderoso, a tua palavra, o Senhor cumpriu a Abraão, a Isaac e a Jacó. As tuas promessas foram cumpridas na vida deles, ó Senhor, pois eles conseguiram, Senhor, chegar ali na terra prometida, Senhor. Ah, Jesus maravilhoso, Rei dos reis. Mas mesmo assim o povo continuou na idolatria, o povo continuou se afastando do Senhor, papai. Mas o Senhor abençoava, o Senhor enviava os seus profetas para corrigi-los, e quando eles se arrependiam dos seus pecados, o Senhor estava pronto para dar vitória, pronto para dar, Senhor, abundância de alimento, de bênção, perdoando seus pecados, dando novas oportunidades para aquele povo, Senhor. Glórias a Deus, exaltado é esse Deus que reina para sempre. Ó Jesus, mas o Senhor, chegou a época que o Senhor se calou com aquele povo, o Senhor parou de mandar profeta, o Senhor não conversava mais com aquele povo, o Senhor virou as costas para aquele povo, porque já não tinha mais jeito. Mas, Senhor, quando chegou a plenitude dos tempos, o Senhor olhou para a terra para ver como estava, aleluia. Oh, meu Deus, o Senhor não achou nenhum justo. Eles estavam andando como ovelhas desgarradas que não tinha pastor. Eles estavam, Senhor, vivendo como animais que não tinha ninguém para dominá-los, ó Senhor. Mas na plenitude dos tempos, o Senhor realizou a tua promessa, enviando o Senhor Jesus Cristo para nascer, Senhor, aleluia, para brilhar aquela luz nas trevas, onde estava aquele povo, Senhor, como ovelhas abandonadas. O Senhor enviou teu filho, e o teu filho veio, Pai. Glórias a Deus, veio resgatar. O Senhor veio, o Senhor redimir. O Senhor veio perdoar. O Senhor veio ajuntar todos em um corpo só. Glórias a Deus. E o Senhor Jesus Cristo fez isso. Levou os nossos pecados sobre ele, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. O Senhor levou sobre si no madeiro. Glórias a Deus, aleluia. Louvado é o Senhor que reina para sempre. Graças a Deus pela vitória da cruz, Senhor. Assim o Senhor nos redimiu da nossa vã maneira de viver, Pai.
Hoje nós temos, graças a Deus, a liberdade de estar, Senhor, no teu santuário. Oh, glórias a Deus. Hoje nós temos, Senhor, comunhão com o Senhor. O Senhor nos ajuntou em um só corpo, em um só Espírito, glória a Deus. Hoje nós temos, ó Senhor, aleluia, comunhão contigo novamente. O Senhor nos realigou com o Senhor. O Senhor nos reconciliou com Deus. Jesus maravilhoso, glórias a Deus, aleluia. Nessa manhã, Senhor, nós podemos interceder um pelos outros, nós podemos agradecer, Senhor, nós podemos louvar, exaltar o Teu nome. E aqui está, Senhor, esse caderno com esses pedidos de oração, pois eu já coloco nas mãos do meu Deus, porque somente o Senhor é quem pode entrar com as providências, Senhor. Hoje nós podemos interceder por essas almas. Senhor, eu já começo intercedendo por esses pedidos de oração, Senhor, que chegou até a nós essa manhã, Senhor, esses pedidos de oração, Senhor, ali de Nova Serrana, de Minas Gerais, Senhor, a qual Elivaldo desapareceu, mas eu creio, Senhor, que através das nossas pequeninas orações, intercessões, o Senhor há de trazer de volta o Elivaldo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, aonde ele estiver, envia teu anjo, faz, Senhor, meu Deus, um grande milagre. Pega ele, Senhor, pegando ele pelas mãos, levando ele para a família, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, porque o Senhor tem esse poder, papai, de fazer isso, porque os teus olhos são como chama de fogo, Senhor, glórias a Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Ó Pai amado, contempla essa mãe que está desesperada, essa família, em nome de Jesus Cristo, envia o socorro para eles, ó Senhor, nesta manhã preciosa. E também, Senhor, os pedidos de oração que chegou no Grupos Unidos em Oração, que o Senhor venha dando graça, vitória, essa pessoa entubada, a Maria Alice entubada, essa criança, Senhor, ó Deus, em nome do teu filho Jesus, Senhor, faça um grande milagre, vem fazendo milagre na vida do Jussan também, Senhor, que está internado, ó Deus maravilhoso, quantas e quantas pessoas enfermas, esperando solução, esperando milagres, Senhor, e o Senhor tem esse poder, Jesus. Nós não sabemos o teu plano, o teu trabalhar, o teu agir, o teu tratar com as pessoas, mas, Senhor, vai operando teus milagres, tuas misericórdias, alcance essas almas, Senhor, glórias a Deus. Intercedo pelo grupo. Meu socorro vem do Senhor, a irmã Nercília e todos os irmãos que intercedem nesse grupo, o pastor Abraão, Senhor, que não estava bem, ele pediu oração, que nós venhamos, Senhor, sempre está intercedendo um pelos outros, meu Pai, assim, Pai, apresento o pastor Abraão na mão do Senhor, cura ele, meu Deus, dá vitória, Senhor, contempla os pastores, a qual também ele é um, Senhor, que está sempre orando pelas pessoas, intercedendo pelos grupos de oração, Senhor, o teu servo, Senhor, está sempre firme, orando às madrugadas por nós, ele intercede ao meio-dia, ele intercede à tarde, à noite, está sempre orando, mas, Senhor, a carne muitas das vezes desfalece, a carne, Senhor, passa pelas enfermidades, mas eu creio que assim como o Senhor levou as enfermidades na cruz, o Senhor pode, Senhor, renovar o teu servo, renova o teu pastor, meu Deus, e também, Senhor Jesus, os teus servos do nosso ministério, o pastor Carlos Januário, sua família, o pastor Lázaro, sua família, o pastor Osvaldo, sua família, sejam também alcançados com renovo, com saúde espiritual e física, todos os obreiros, todas as irmãs do ciclo de oração, do modo geral, Senhor, todos os varões, Senhor, do modo geral, todos, Senhor, meu Deus, que te serve, ó Deus querido, todos nos quatro cantos da
terra, todos os ministérios, 4 cantos da terra, essas mulheres valorosas, Senhor, essas mulheres sinceras, Senhor, que estão te buscando de alma e coração, de corpo, que, Senhor amado, se entrega totalmente ao Senhor. Meu Deus, opera na vida de todas, Pai, os teus milagres, as tuas maravilhas, essas irmãs, Senhor, que não tendo que se vergonhar, que maneja a tua palavra, Senhor, vem dando vitória, vem dando graça para cada uma, Espírito Santo. Senhor, entra nessa casa com providência, ouve as orações, Senhor, dessas mulheres, Senhor, que está chorando pelos seus esposos, esposo preso, filho preso, Senhor. Jesus querido, ouve o clamor dessas mulheres de oração. Deus, vai entrando, Senhor, com a tua providência, em nome do Senhor Jesus. Torna a levantar essa irmã, Senhor, que está desanimada. Ela diz: eu oro, eu não vejo resultado. Deus querido, ajuda essa irmã, não deixa ela perecer na fé, não deixa ela desanimar. Deus, perdoa quando ela diz isso, Senhor, é porque chega muitas das vezes, Senhor, no seu limite carnal, mas eu creio que o Senhor pode trazer um renovo nesta manhã, Senhor. Glórias a Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Vai operando, papai, também nas irmãs SOS Somente Orações, esse grupo, Senhor, empenhado também em busca, em orações, Senhor, nosso Deus, decreta vitória nesta manhã, Senhor, operando, Senhor, quem pedirá, papai, Jesus de Nazaré, quantas pessoas também, Senhor, deixaram de buscar o teu Espírito Santo, deixaram, Senhor, de buscar o batismo com o Espírito Santo, nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa volte a buscar o teu Espírito, que essa pessoa volte a aclamar o Senhor, volte a jejuar, volta, Senhor, meu Deus, a aclamar a Ti, Pai, de coração, para que o Senhor encha, renova. Senhor, meu Deus, que essa pessoa nunca venha desistir do Senhor, das Tuas coisas lindas, da palavra, da oração, meu Deus, do jejum, do louvor, que essa pessoa, meu Deus, venha estar de pé perante o Filho de Deus, Senhor, porque o Senhor virá buscar um povo especial, zeloso de boas obras. Grande Deus soberano, Rei dos reis eterno, quero apresentar nas mãos do Senhor, meu Deus, essa irmã que veio no grupo de oração pelo seu filho, que faz 5 dias que não toma banho, que está preso dentro do quarto, não quer sair, não quer limpar o quarto, ele está ali, Senhor, servindo a entidade, Senhor, oculta, Deus, repreenda isso, repreenda essa maldade, a qual o inimigo está fazendo com esse jovem, Senhor, meu Deus, porque não é de Deus, porque se fosse de Deus, estava na luz, se fosse de Deus, estava comendo, bebendo, se alegrando, aleluia, com a família, não precisa ficar preso, porque quem acorrenta as pessoas é Satanás. Em nome de Jesus, quebra essas correntes, Pai, em nome de Jesus, solta ele, Senhor, envia, Senhor, o teu anjo com a espada desembainhada, com a tua espada de fogo, corta esse laço, Senhor. Ouve a oração dessa mãe, ouve a oração dos intercessores a favor desse jovem, decreta ele bênção, decreta ele vitória, faça dele um homem de honra, faça dele um homem valoroso, faça dele, Senhor, instrumento de justiça, faça dele, Senhor, o portador da palavra, um homem, Senhor, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a tua palavra. Levanta ele, Senhor, levanta, Pai, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, operando, Senhor, quem pedirá, Jesus, Deus eterno, Deus poderoso, livra, Senhor, o teu povo, livra a juventude das drogas, livra a juventude, Senhor,
do mal, Senhor, salva, Pai, salva, Senhor, que estão nas prostituições, salva os que estão no adultério, salva, Senhor, meu Deus, tem misericórdia, salva esse alcoólatra, salva, Senhor, esse idólatra, venha salvando, Pai, venha salvando, muitas e muitas pessoas estão em situação difícil, não é porque querem, é porque o inimigo laça, o inimigo joga tropeço, Senhor, para ver a pessoa triste, amargurada, para ver a pessoa derrotada, Senhor. Ó Deus poderoso, vai queimando, Senhor, toda bruxaria, feitiçaria contra as pessoas, vai repreendendo, não permita que chegue, Senhor, em nenhuma casa, nem na minha casa, nem na casa dos meus, nem na casa dos irmãos, nem na casa de pessoa alguma, que todo plano do inimigo seja desbaratado, desbarata, Senhor, repreenda, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nos dá força para vencer todas as guerras espiritual, nos dá força para vencer as tempestades, ó grande Deus soberano, como Moisés disse, Senhor, envia teu anjo diante de nós, porque se o Senhor não for conosco, nós não vamos mover um passo. Ó Senhor, meu Deus, envia teu anjo à nossa frente. Ah, meu Deus maravilhoso, cuida de nós, porque nós não sabemos cuidar como convém, nem sabemos orar como convém, Senhor. Mas o teu Espírito Santo é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oh glórias a Deus, bendito é o Senhor, vai agindo, vai operando, Pai. Ó Deus, vai visitando meu filho Elias nesta manhã com as tuas providências, vai libertando, vai dando graça a Elisa, Elisângel, Eliel e os meus genros, Senhor, o Eliseu também. Ah, Senhor, vai operando, vai levantando, Senhor, o teu exército, vai levantando nossos familiares, vai levantando, Senhor, em nome de Cristo. Contempla, Pai, os presidiários. Ah, Senhor, quanta mãe chorando pelos seus filhos, que está atrás das grades, Senhor, ouve o clamor desta mãe. Nenhuma mãe quer, Senhor, ser desonesta com a justiça. Ah, Pai amado, mas que o teu evangelho chega até eles, ó Senhor, ainda que pague na justiça, mas que suas almas sejam salvas, seja liberta, porque a tua palavra, Senhor, nos garante, Senhor, ainda que os nossos pecados seja como escarlata, seja vermelho como carmesim, eles se tornarão branco como a lã branca, Senhor. Oh, glória a Deus, porque há poder nesse sangue, há poder no sangue de Jesus Cristo para purificar nossa alma de toda injustiça. Oh Espírito Santo, quantos de nós, Senhor, muitas das vezes servimos ao inimigo também. Oh Senhor, o inimigo já pisou, já fez a pessoa de tudo quanto é jeito, Pai, pecar contra ti, mas o Senhor veio para nos reconciliar, o Senhor veio para nos levantar da sarjeta do pecado e ser mais do que vencedor, meu Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória ao Cordeiro, glória ao vencedor. Bendito seja o Senhor que reina para sempre. Oh Jesus querido, vai derramando a tua graça, vai derramando teu Espírito Santo nesta manhã sobre mim. Comece pelo meu coração, vai derramando sobre o teu povo, vai derramando sobre essa pessoa, Senhor, que está orando comigo. Ah, Jesus, entra no lar dessa pessoa que está orando comigo. Ah, Senhor, meu Deus, entra com a tua providência. Ah, Senhor, essa pessoa está sem o dinheiro para o alimento. Essa pessoa não recebe, embora tenha trabalhado, mas não recebe. Ah, Jesus, desprende, Senhor, essa vida material. Ah, Jesus, ouve o clamor dessa pessoa que está angustiada. Tem misericórdia, Deus. Ah, Jesus poderoso, essa mãe que não tem, Senhor, o que dá para seu filho comer, que não tem nada dentro de casa, entre com a tua providência, meu Salvador. Visita ela neste momento,
livramento, meu Salvador. Visita, Pai, com a tua providência. Oh, Jeová maravilhoso, Deus tremendo, porque o Senhor é o Deus que provê, é o Deus que sustenta. Ah, Senhor, quantas das vezes o Senhor fez aparecer na minha casa aquilo que eu não tinha, do nada aparecia, o Senhor colocava na minha mesa, o Senhor sempre, Senhor, meu Deus, entrou com a providência. Tu és o mesmo, Senhor, entra também na vida dessa pessoa, nesta manhã, Senhor. Glória a Deus, exaltado é o Senhor, Papai amado, Papai querido. Ó Deus eterno, assim também apresento os governantes, apresento o presidente desta nação, apresento os deputados, todos os políticos na mão do Senhor. Vai agindo nessa terra, Pai, vai agindo nas nações, Pai, vai agindo, Senhor, vai operando. Faça o teu querer, faça a tua vontade. Homens corruptos, ó Senhor, sejam convertidos seus corações. Vai tratando, vai operando, meu Salvador. Ah, Deus meu, vai abrindo os olhos espirituais dessas pessoas. Ah, Jesus querido, que eles venham endireitar os seus caminhos. Cuida desses incrédulos, cuida desses defamadores, cuida, Senhor, desses mentirosos. Cuida, Senhor, meu Deus, vai operando para que haja homens honestos na terra, como diz a tua palavra, por causa de homens prudentes, virtuosos, a terra ela continua ainda. Glória a Deus, bendito é o Senhor que vive para sempre. Ó Jesus, que tem a solução para nossas vidas. Grande Deus, grande Deus, grande Deus soberano. Aleluia, Senhor dos exércitos. Vai levantando, Senhor, intercessores para orar comigo. Vai levantando homens, mulheres, crianças, jovens para orar comigo. Vai levantando, Senhor, vai despertando, ó Pai, em nome do Cordeiro. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, vai tratando, Senhor, vai agindo, meu Deus, vai queimando as divisões, Pai, vai queimando, Pai, em nome do Senhor, manda fogo para queimar a divisão na igreja. Manda fogo para queimar mentiroso na igreja. Manda fogo para queimar fofoqueiro na igreja, Senhor, que se levanta, Pai, contra pastor, que se levanta contra a direção da igreja. Manda fogo, Deus, manda fogo, Senhor, porque Satanás, Senhor, ele vive no meio da igreja. Ele vem para estar, Senhor, trazendo problema para a igreja, para se levantar um contra o outro, para levantar irmã contra irmã, Senhor, irmão contra irmão. Ó Deus, manda fogo, Jesus, queima essa língua mentirosa, queima essa língua fofoqueira, queima, Senhor, queima, Deus, contempla, Deus, essa irmã que vai na casa da outra, para falar da esposa do pastor, para mentir, para falar coisas terríveis, e depois, Senhor, sobe no púlpito, para atacar, Senhor, para atacar a esposa do pastor, para atacar o pastor da igreja, para atacar os membros, Senhor. Queima, Deus, esse demônio, queima, Jesus, manda fogo de Deus, manda, Jesus, teu fogo que queima pecado, que queima adultério, prostituição, lascívia, glutonaria, esses espíritos contrários, vai queimando agora, Deus, vai queimando agora, Deus, vai queimando, Jesus de Nazaré, queima mesmo, Senhor, queima todo mal, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Ó Jesus eterno, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Assim, meu Deus, eu quero te louvar e agradecer por esses momentos tão preciosos na tua presença. Ah, Jeová Rafa, louvado seja o teu nome, Senhor. Me renova, me abençoa. Eu te agradeço, Senhor, por esse dia tão especial, a qual o Senhor me deu para me comemorar o meu aniversário, Senhor, porque, Senhor, aleluia, é lucro, Senhor, o que estou vivendo, porque, Senhor, meu Deus, o Senhor me deu tantas bênçãos, Senhor, por causa das lutas e tribulação. Quando o Senhor disse, eu vou te dar vitória, o Senhor deu, aleluia.
Graças a Deus, Pai, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, Jesus. Graças ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Grande Deus, Tu és tão maravilhoso, Senhor. Ah, Senhor, meu Deus, eu só quero estar na Tua presença. Me usa na terra para estar, Senhor, intercedendo, abençoando a vida do meu próximo. Não posso, Senhor, de uma forma, mas, Senhor, orar, interceder, nós podemos. Glória a Deus também, Senhor. Nesse momento, Senhor, me traz na mente, Senhor, esse homem, Senhor, dessa oficina.